Olá, queridos! Vamos a uma aula sobre números irracionais. E o que é um número irracional? É um número decimal infinito, porém não periódico. Exemplo: as raízes que não são exatas, como raiz de 2, raiz de 5 e muitas outras. Temos ainda o número π, é o número irracional mais famoso. O π é a razão do comprimento da circunferência pelo diâmetro. E temos ainda o número de ouro representado pela letra grega φ. Ele representa a razão áurea presente em quase todo lugar na natureza, inclusive no ser humano. Por exemplo, quando dividimos a nossa altura pela medida do umbigo até o chão. Também aparece em muitas obras de arte, como na Mona Lisa de Leonardo da Vinci e na geometria. Enfim, ele representa a perfeição na natureza. Agora, observe o seguinte: temos um quadrado, queremos encontrar a diagonal desse quadrado. E o lado do quadrado é igual a uma unidade. Então, quanto mede essa diagonal? Vamos utilizar aqui o Teorema de Pitágoras, que diz o seguinte: o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, a hipotenusa é d e os catetos são 1. 1 ao quadrado é igual a 1 e 1 mais 1 é igual a 2. Então, d ao quadrado é igual a 2 quer dizer o quê? Qual é o número que elevado ao quadrado dá 2? Ou seja, qual é a raiz quadrada de 2? Já sabemos que a raiz quadrada de 2 é um número irracional. Não temos um valor exato. Continuando, os números irracionais têm 3 formas de representação. Primeiro, na forma de radical. Então, aqui eu tenho o número de dentro, que chama radicando, esse símbolo, que é o radical, e o númerozinho 2, que é chamado de índice. A segunda forma é a representação de número decimal. Então, a raiz de 5 é um valor aproximado a 2,2. E, por fim, a terceira forma é a de expoente fracionário. Olha, a raiz quadrada de 5 é igual a 5 elevado a meio. Então, significa que a raiz de 3 é igual a 3 elevado a meio. Vamos aos exemplos. Escreva entre quais números inteiros consecutivos está situado cada um dos números irracionais. Olha, a raiz quadrada de 9 é 3 porque 3 vezes 3 dá 9. E a raiz quadrada de 18? É um número irracional. Mas está entre quais números inteiros? Para isto, você precisa saber a tabela das raízes. Quanto mais souber, melhor. Então, agora, olhando para a tabela, identifique mais ou menos onde estaria a raiz quadrada de 18. Percebe que é aqui, entre a raiz de 16 e a raiz de 25? Logo, raiz quadrada de 18 fica entre 4 e 5. E a raiz quadrada de 50? Olha, a raiz quadrada de 50 fica entre a raiz quadrada de 49 e a raiz quadrada de 64. Então, entre 7 e 8. Raiz quadrada de 135. Um momentinho para você localizar. E aí? Localizou? Aqui? Entre 11 e 12? Agora a raiz quadrada de 640. Observe, 640 fica entre 625 e 676. Então, é entre 25 e 26. Acertou, né? Mais exemplos. Calcule as raízes não exatas com uma ordem decimal dos irracionais a seguir. Olha, raiz quadrada de 2. Então, eu quero saber quanto que é a raiz quadrada de 2 com uma casa decimal. Para isto, eu também tenho que saber a tabela das raízes quadradas exatas. A raiz quadrada de 2 não fica entre a raiz quadrada de 1 e a raiz quadrada de 4?
Então, já começa aí, fica entre 1 e 2. Mas será que é 1,1? Será que é 1,2? Como que eu sei? Aí eu tenho que fazer várias multiplicações, começando com 1,1 vezes 1,1. Olha, se 11 vezes 11 é 121, 1,1 vezes 1,1 é igual a 1,21. Será que é 1,2? 1,2 vezes 1,2 é igual a 1,44. E 1,3 vezes 1,3 é igual a 1,69. Percebe que ainda está longe de 2? Então, nós estamos fazendo isso por quê? Até chegar no número mais próximo de 2. Será que é 1,4? 1,4 ao quadrado é igual a 1,4 vezes 1,4, que é igual a 1,96. Olha, está bem próximo. 1,5 vezes 1,5 é igual a 2,25. Bom, gente, agora passou, né? Então, significa que a raiz quadrada de 2 está mais próxima de 1,4. Assim, podemos dizer que a raiz quadrada de 2 é aproximadamente 1,4. Vamos fazer mais um exemplo. Raiz quadrada de 53. Olhando ali na tabela, raiz quadrada de 53 fica entre 7 e 8. Mas será que é 7,1? 7,1 vezes 7,1 é igual a 50,41. Uma calculadora ajuda bem nesses cálculos. Será que é 7,2? 7,2 vezes 7,2 é igual a 51,84. Será que é 7,3? Bom, 7,3 ao quadrado é igual a 53,29. Ah, ultrapassou 53. Então, eu paro de fazer os cálculos e fico com o anterior. Ou seja, a raiz quadrada de 53 é aproximadamente 7,2. Mais exemplos pela frente. 3. Transforme as representações dos números irracionais em representações com expoentes fracionários. Lembra lá do primeiro slide? Raiz quadrada de 7 pode ser escrita na forma de um número com expoente fracionário. E aí, como que fica? Lembra? 7 elevado a meio. Então, a raiz quadrada de 15, 15 elevado a meio. E a raiz de 29, 29 elevado a meio. E agora a raiz cúbica de 60 elevado ao quadrado. Bom, gente, então eu tenho que saber de onde que vem aquele meio, de onde vem o 1 e de onde vem o 2. A raiz é quadrada, significa que ali o índice é 2. Ah, então aquele 2 do denominador é o índice da raiz. Muito bem. Agora, e o numerador? Bom, o numerador é o expoente do radicando. Igual aqui na letra D, o expoente não é 2. Então, vai ficar 60 elevado a 2 terços, porque a raiz é cúbica. Agora, vamos fazer o contrário. Dê as representações na forma de radical dos seguintes números irracionais. Então, 5 elevado a meio é igual a raiz quadrada de 5. E 40 elevado a 3/5 é igual a quanto? Olha, o denominador vai no índice do radical e o 3 vai dentro, né, em cima do 40. Então, ficará assim, olha, raiz quinta de 40 elevado ao cubo. E 8 elevado a meio, raiz quadrada de 8. E 3/5 elevado a meio, como fica? Fica raiz quadrada de 3/5. Muito bem! Então, obrigada por ter chegado até aqui. Inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Deixe o seu like e me acompanhe também no Facebook. Valeu? Tchau, tchau!